Fim de tarde, entrevista. E no fim de tarde da sua rádio Manchete Online, hoje tem entrevista, diariamente, entrevista com a turma da Ciemaco Rio. Mais uma vez, vamos conversar com ela, Márcia Cassini de Barros, ela que é a responsável, né, a especialista em direitos do INSS. Não é isso, minha amiga? Muito boa tarde. Boa tarde. Muita gente mandando pergunta e você tem um batalhão de perguntas. Tem 5 pessoas aqui, né, em Doces, esperando os seus esclarecimentos, hein, Márcia? Certo. Vamos lá, Márcia, deixa eu ver aqui, a Dulcineia Maria do Amaral. Ela é moradora de Tomás Coelho. Ela gostaria de saber se os filhos menores de preso falecido dentro do presídio têm direito a auxílio por morte. O pai das crianças morreu enquanto aguardava julgamento. E aí, Márcia? Olha, ela só vai ter, as crianças, no caso, só vão ter direito à pensão por morte se ele, quando foi preso, se encontrava trabalhando. Só assim, se ele trabalha... Porque se ele, por exemplo, ele estava desempregado, foi preso, ele não tem qualidade de segurado. Certo, agora, se ele estivesse trabalhando, aí, nesse caso, sim. Sim, e até teria gerado até para as próprias crianças o auxílio reclusão, né? Correto. Márcia, a Roberta Machado é moradora de Honório Gurgel. Ela diz o seguinte aqui pra gente: na empresa onde ela trabalha está tendo muito foco de dengue. Várias pessoas pegaram dengue e 2 pegaram zika, estando uma delas grávidas, assim como ela também. O médico achou melhor afastá-la, pois é muito arriscado dela pegar zika e o bebê nascer com microcefalia. Quais são os direitos, ela pergunta aqui, perante ao INSS? É a pergunta da Roberta Machado de Honório Gurgel. Roberta, você não está doente, então você não tem direito a requerer o auxílio doença. Porque você só teria direito ao auxílio doença se você tivesse com algum problema na gravidez, alguma coisa, porque a empresa vai te pagar os 15, no 16º você teria que agendar um auxílio doença e teria que apresentar comprovantes para o perito do INSS que você encontra-se doente. O fato da sua empresa estar com foco de zika, provavelmente o médico do INSS não vai lhe dar benefício. Correto, então. Agora tem aqui a pergunta, Márcia, da Cíntia de Souza. Ela é moradora da Penha. Ela diz que o pai trabalha de marceneiro e ele estava operando uma serra e decepou o polegar esquerdo. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez? Olha, primeiramente, o pai dela pagava autonomia. Se o pai dela pagasse autonomia, ele tem direito a requerer o auxílio doença. E aí o perito da Previdência que vai julgar se ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez ou não. Porque o INSS, antes de aposentar por invalidez, ele tenta fazer a reabilitação profissional da pessoa. Certo. Quer dizer, já não licencia a pessoa logo, né? Não. Primeiro você entra de auxílio-doença, a não ser que seja um caso muito grave, uma doença que realmente pode ainda ser sugerido pelo perito uma aposentadoria por invalidez. Não é assim, requereu e dá aposentadoria. Não, vai o auxílio-doença, fica um período, depois transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas antes disso, se houver condições da pessoa fazer uma reabilitação profissional, o INSS encaminha. Seria trocando por miúdos também, né, Márcia? Se eu não estiver enganado, o caso desse senhor aqui, ele decepou o polegar esquerdo, né? Vamos dizer, tudo está proveniente na mão esquerda dele. A direita está funcionando. Automaticamente, uma empresa pode até realocá-lo para uma outra função no qual ele possa trabalhar. É por aí, né? Talvez até a falta de um dedo, ele pode continuar sendo marceneiro, fazendo até outros tipos de peças. Aí o médico, a Previdência vai estudar o caso dele e tentar reabilitá-lo. Tá bom, então. Olha, Márcia, o Charles Gonçalves, ele é morador de Curicica. Ele diz aqui pra gente o seguinte: recebo um auxílio doença do INSS
pois perdi 100% da visão do olho esquerdo e apenas tenho 50% da visão do olho direito. Queria saber se eu posso trabalhar de carteira assinada sem perder o meu benefício. E aí, o que dizer para o Charles Gonçalves da Curicica? Não, Charles, você encontra-se de auxílio-doença. Isso quer dizer o quê? Você está incapacitado para exercer a sua atividade. Você não pode trabalhar de carteira assinada, porque senão o INSS vai suspender o seu benefício. Quem encontra-se de auxílio-doença, aposentado por invalidez também, não pode trabalhar de carteira assinada. Correto. Então, a turma tem que estar alerta. Apesar de todas as necessidades, a turma precisando trabalhar, se esforçando, mas aí tem que ter esses cuidados também, né, Márcia? Agora, se ele acha que está apto a trabalhar de carteira assinada, ele pede uma alta da Previdência e vai trabalhar de carteira assinada. Correto. Ele não pode receber o auxílio-doença e trabalhar de carteira assinada, não pode. Tá certo. Uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Esses nossos esclarecimentos aqui no fim de tarde. O Haroldo Pereira, ele é morador de Magé, né? E ele diz aqui o seguinte: o que fazer quando o INSS apresenta contestação, mesmo se o perito federal constatou a doença como sendo total e permanente? E aí, Márcia? O que ele pode fazer? Aguardar um novo julgamento. É a única coisa. Vai ter que aguardar. O juiz vai determinar. Ele tem que, infelizmente, aguardar. Tá bom, então. Márcia, obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e até um próximo encontro, minha amiga. Tá, boa tarde. Boa tarde. Essa é a Márcia Cassini. Ela é especialista de direitos do INSS e fala aqui com a nossa equipe do Fim de Tarde.